Lava Jato. A segunda turma do STF absolveu hoje o ex-deputado José Dirceu do crime de corrupção na Lava Jato. Também nesta terça-feira, o ministro da Corte, Dias Toffoli, anulou todos os processos e investigações sobre o empresário Marcelo Odebrecht. Acompanhe. Na decisão, Dias Toffoli afirma que os integrantes da Lava Jato, atuando em conluio, ignoraram o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a institucionalidade para garantir seus objetivos pessoais e políticos. A decisão do magistrado foi tomada depois de um pedido da defesa da Odebrecht. Os advogados argumentaram que o caso do empresário era semelhante ao de outros réus da Lava Jato que tiveram seus processos anulados por supostas irregularidades na condução das investigações. Marcelo Odebrecht, réu confesso, fechou acordo de colaboração com a Força Tarefa de Curitiba e admitiu propinas a centenas de agentes públicos e políticos de diferentes partidos. Em outro processo, também da Lava Jato, a segunda turma do STF extinguiu nesta terça-feira a pena de José Dirceu por corrupção. Em fevereiro, o STJ já tinha derrubado a condenação dele por lavagem de dinheiro. Os dois crimes somavam 8 anos de prisão, mas por 3 votos a 2, os ministros do STF entenderam que a condenação prescreveu, ou seja, que passou o prazo para a punição. Também nesta terça, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara realizou um debate sobre os 10 anos da Operação Lava Jato. O advogado Antônio Carlos Cacai, que atuou na defesa de políticos, empresários e empreiteiras investigadas pela Lava Jato, disse que a operação foi um projeto de poder do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, com o apoio de, abre aspas, seus procuradores adestrados, fecha aspas. A nossa Operação Lava Jato, na verdade, era um projeto de poder. Um projeto de poder, nada mais do que isso. Eu não quero tocar em alguns detalhes. É claro que houve corrupção, é importante que faça o enfrentamento. Ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Ninguém pode enfrentar a corrupção rasgando a Constituição. Também presente no debate, o ex-procurador Deltan Dallagnol, que chefiou a Força Tarefa, negou as acusações de instrumentalização da operação e criticou o Supremo Tribunal Federal. Porque a Lava Jato, ao contrário do que acontece no Supremo Tribunal Federal, nos processos da Lava Jato, os processos todos eram recheados de provas, bilhões e bilhões foram devolvidos, as condenações eram mantidas em sucessivos recursos em várias instâncias, quando no Supremo a gente tem acusações 8 de janeiro sem individualização de conduta, sem individualização de provas, nós não temos a quem recorrer quando alguém é condenado. Lígia, você é uma das pessoas de destaque nesse debate ao qual acabamos de nos referir. Foi uma tentativa de colocar alguns dos principais contendores nessa ácida discussão pública sobre o legado da Lava Jato. Você tem participado do debate público, assumindo a posição de que ainda é difícil entender o legado da Lava Jato. Por quê? Bom, eu acho que ainda não acabou, simplesmente por isso. Apesar de tudo ter sido feito para que a operação seja destruída ou que a população esqueça, a sociedade brasileira esqueça que essa investigação contra a corrupção, colocando pessoas poderosas na cadeia e acabando com aquela ideia de que quem é ricos e poderosos nunca enfrentarão os seus crimes, se assim o praticarem, isso deu uma certa esperança à população brasileira de que a lei seria aplicada e seria válida para todos. Então, a Lava Jato trouxe essa esperança de que haveria, de fato, um combate à corrupção, coisa que até o momento não tinha existido. Ou melhor, se tinha existido, ninguém tinha, de fato, pago pelos seus crimes. É fato que, recentemente, a gente teve retrocessos, e esses retrocessos é o que a gente vê agora, com várias condenações anuladas, com multas pesadíssimas dos acordos de leniência que foram negociados juntamente com seus advogados, multas bilionárias que deveriam ir para os cofres públicos, que estão sendo suspensas ou que provavelmente não serão pagas. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de ressaltar neste primeiro momento. Caio. Bom, William, esse talvez é o tema mais fascinante para a gente que é repórter político, porque você consegue acompanhar tudo, esse vai e vem. Enfim, de certa maneira, eu só tenho uma leitura de que a Lava Jato perdeu. Eu não vejo uma... E o resultado está aí, né? O resultado está aí. O presidente Lula, que era o grande troféu, a grande cabeça da Lava Jato, virou presidente da República de novo.
a forma como o Supremo Tribunal Federal vem conduzindo as decisões, essa decisão do Dias Toffoli hoje, absolvendo o delator símbolo da Lava Jato. Então tem uma virada ali. Havia uma expectativa, acho que na Lava Jato, eu acho interessante quando a professora coloca, né, de a gente talvez vá aprendendo aos poucos com os erros, mas tinha uma expectativa que a Lava Jato tivesse aprendido com a Castelo de Areia, que foi a grande operação contra poderosos pré-Lava Jato, que foi anulada por conta de utilização de provas ilegais. Logo, eu lembro com muita clareza que quando a Lava Jato estourou, eu morava em Brasília, e também era uma loucura cobrir aquilo, porque era todo dia 8 da manhã, 7 da manhã, operação, tinha esse debate, poxa, agora vai, e agora não foi. E o resultado está aí. O troféu da Lava Jato virou presidente da República, o poder que era o próximo alvo da Lava Jato conseguiu, e aí sim eu enxergo que a reação do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário à Lava Jato é muito mais pelas tentativas da Lava Jato de investigar esse poder judiciário do que pelos erros da Lava Jato. E não estou dizendo que a Lava Jato não cometeu erros, mas tem uma série de fatores ali. E a Lava Jato, acho que para a história, pelo menos até agora, 2024, ela perdeu o jogo. Daniel. Pois é, eu concordo com isso que o Caio está dizendo. Agora eu penso, e aí toco a bola aqui do meu lado da professora Lígia, toco um pouco a bola para ela, porque que a Lava Jato cometeu uma série de erros indevidos ali e que podiam ter sido evitados olhando a experiência da Castelo de Areia, hoje está claro. Só que naquela época também, e aí estamos falando antes da Vaza Jato, antes da spoofing, se a gente olhar com atenção, já havia conduções coercitivas um bocado polêmicas, já haviam delações premiadas um bocado polêmicas. O que aconteceu naquele momento, olhando pelo retrovisor, professora, que a sociedade não se deu conta, avalizou esses excessos reconhecidos hoje, e talvez se a gente tivesse percebido isso a tempo, e a própria Lava Jato, se a Força Tarefa tivesse percebido isso a tempo, teria tido tempo de corrigir esses excessos, supostos excessos, no meio do caminho, para que a gente não tivesse anulação depois. O que houve que toda a sociedade ali avalizou o processo? Eu vou ser muito sincera, Caio, voltando um pouquinho ao que você disse, eu não acho que ganhou ou perdeu, eu acho que a única coisa que ganhou de fato foi a corrupção. A corrupção ganhou, isso não tem a menor dúvida. E ela, nesse jogo todo, é a parte que realmente venceu. Em relação à Lava Jato, agora respondendo a sua pergunta, Daniel, eu vejo que a Lava Jato, ela teve erros, mas ela teve muitos acertos. Então, se você colocar na balança, os acertos foram maiores do que os erros. Em todo o país de corrupção sistêmica, que é o caso do Brasil, é muito difícil brigar contra a corrupção. É muito difícil combater a corrupção. Então, comparado com as outras operações, nenhuma operação chegou tão longe. Nenhuma operação conseguiu colocar na cadeia tantas pessoas, conseguiu realizar tantas fases, conseguiu realizar tantas delações premiadas e conseguiu fazer uma recuperação de ativos, que é uma das coisas mais importantes quando você fala em combate à corrupção, porque você tem que ir atrás dos ativos, como a Lava Jato. Foram bilhões que foram devolvidos aos cofres públicos. Então, dizer que a corrupção não existiu, isso é hilário. É óbvio que a corrupção existiu, isso é um fato. Em relação a erros processuais que eventualmente possam ter acontecido, eu acho que é tudo um aprendizado. Nós somos um país de democracia jovem ainda, nossas instituições ainda não são tão fortes como deveriam e, querendo ou não, se você pensar em casos passados de Lava Jato de grandes países, como por exemplo no caso do Reino Unido e o caso da British Aerospace, o caso da British Aerospace é sinônimo de um país de democracia estabelecida, onde o primeiro-ministro manda parar a investigação contra a corrupção, porque iria comprometer um grande aliado, que era a Arábia Saudita. Ou seja, a Lava Jato andou muito, se você olhar do ponto de vista de história, de países que combateram a corrupção e que conseguiram bastante sucesso. O Brasil, eu acho que foi o primeiro grande caso, eu acho que isso não pode ser jogado fora, mas no momento que a gente tem no Brasil, é que quem venceu foi a corrupção. E a corrupção, acho que é bem importante lembrar o que já disse o ex-presidente do Banco Mundial. A corrupção, ela, na verdade, ela tira dos pobres. Ela não tira da elite, ela não tira dos ricos. Ela tira dos pobres a possibilidade de uma vida melhor.
Quando eu coloco a Lava Jato perdeu, professor, é muito no sentido de perspectiva histórica, porque o presidente da República hoje é o Lula, eleito, né? Absolvido, vamos dizer assim, numa eleição. Tudo bem que muito a vitória dele em 22 era pelo fato de que muitos votaram nele para tirar o Bolsonaro, mas ele teve uma absolvição popular, ele voltou à presidência, ele ficou 580 dias preso e voltou. Eu digo do ponto de vista de perspectiva histórica. E a gente que é repórter e fica em contato com o Ministério Público, com polícia quase todo dia, a gente vê o medo que o fim que teve a Lava Jato incute nos procuradores e nos investigadores de hoje em dia. Eu tenho uma leitura de Lava Jato, e cobri muito de perto, em Brasília, de que a Lava Jato ela foi estimulada pela sociedade brasileira com o objetivo de tirar a Dilma. E eu já falei isso outras vezes aqui. A Dilma caiu, na minha percepção, eu sei que há muita divergência quanto a isso. Ela caiu porque ela não protegeu o sistema político da Lava Jato. E tanto que o Supremo Tribunal Federal só acordou para apontar o dedo para Curitiba depois que a Dilma caiu. Porque antes, o Supremo Tribunal Federal não falava nada do Lava Jato. Deixa eu seguir na tua linha de raciocínio e sugerir a seguinte reflexão à Lígia. Lígia, ao longo desse processo, e particularmente no debate que você ajudou a organizar hoje na Câmara dos Deputados, onde estão os representantes do povo, as pessoas se esquecem, mas os deputados são os representantes do povo. Ao longo de todo esse tempo, nós vimos algumas discussões de caráter doutrinário, por exemplo, trânsito em julgado, quando é que alguém pode ir para a cadeia ou não. Nós vimos uma enorme discussão jurídica sobre o uso de instrumentos, como da condução coercitiva, como da delação premiada, como da prisão preventiva. Tudo isso hoje, no debate que você ajudou a organizar, surge como mau uso de instrumentos de combate à corrupção. Então a pergunta é a seguinte, Lígia: em que pé isso tudo nos deixou, do ponto de vista da capacidade do Estado brasileiro de investigar, processar e punir a corrupção? Que aí você acha, da minha parte, você tem todo o endosso. A corrupção continua sendo endêmica, continua sendo um dos maiores problemas do país. Mas em que pé estamos para tentar acabar com isso? Eu diria que nós estamos na baixa, digamos assim. Mas eu sou um pouco mais otimista do que vocês. Se você olhar vários países que combateram a corrupção, você vai ver ao longo dos anos que houve altos e baixos. Nós tivemos uma alta e na sequência agora nós estamos no período de baixa, onde a operação, você tem uma resposta à operação, ou seja, você tem uma resposta do sistema ao combate à corrupção. Esse período é de baixa. Por outro lado, o público que estava hoje na Câmara, depois de 10 anos da Operação Lava Jato, demonstra que ela ainda não morreu. Ela pode estar agonizando, mas ela não morreu. Em relação aos promotores, juízes, procuradores, eu acho que o recado que está sendo dado pelas instituições brasileiras hoje é que não se deve combater a corrupção. Isso é muito ruim. Porque se combater a corrupção, já se sabe o que eventualmente pode vir a acontecer a você. Se você virar um político, você pode vir a ser cassado. Se você continuar como no Ministério Público, eventualmente você pode ter problemas e vir a ser exonerado. Se for juiz, o CNJ pode vir a tomar algumas decisões que possam te comprometer, mesmo que eventualmente, porque perfeição não existe, ninguém é perfeito. Eu acho que é isso que é muito importante de se lembrar. Estamos num período de baixa, mas, de novo, eu sou mais otimista, porque a hora que você vê e analisa a corrupção e o combate à corrupção em outros países, você vê países que têm uma democracia estabelecida e que conseguiram ter problemas para combater a corrupção. Cito de novo o caso do Reino Unido, que é um caso clássico de combate à corrupção. O Reino Unido não conseguiu, o Tony Blair mandou parar a investigação de corrupção. Foi os Estados Unidos que conseguiram propor e dar sequência a essa investigação de corrupção, mas o Reino Unido não conseguiu. E aí a resposta da Câmara dos Lordes foi, na verdade, o UK Bribery Act, a lei do Reino Unido de anticorrupção. Então, ou seja, você tem alguns altos e baixos que devem ser levados em consideração, mas se você acredita que o combate à corrupção é o melhor
para todos, você tem que saber que isso vai acontecer no final. Você tem que acreditar. Tem um ponto que a Lígia, professora... Lígia, só um segundo. Eu estou atropelando meus dois colegas aqui, mas é rápida a questão. Em que medida a absolvição do Moro se encaixa no seu raciocínio? Só preciso que você seja breve. Que a absolvição de Moro hoje se encaixa na sua avaliação. Eu acho que se hoje tivéssemos a decisão do Marcelo Odebrecht, se tivéssemos também a decisão do José Dirceu e ainda tivéssemos a cassação do Moro, iria provocar demais a sociedade, porque a sociedade está assistindo, ela está assistindo meio impávida ao que está acontecendo. Mas lembre que a sociedade ela pode acordar e não existe nada pior que alerte os políticos do que a sociedade em alerta. E em relação ao que aconteceu com a Lava Jato, esse apoio que se tinha um certo orgulho de colocar uma faixa, sou lavajatista, etc, etc. Vou ser muito sincera, eu nunca coloquei esse tipo de faixa. Eu combato a corrupção, mas eu não protejo nenhum tipo de operação. Mas isso, a população ela tem medo hoje em dia. Da mesma forma que os juízes têm medo, que os promotores têm medo, a população começa a ficar um pouco receosa. Sobre o fato do Lula ter ganho as eleições, isso é muito contestável. Da mesma forma que o Bolsonaro ganhou as eleições, única e exclusivamente que não se queria votar num presidente do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, então isso também é muito relativo. A popularidade de Lula, todo mundo sabemos que não é muito boa. Eu posso falar, talvez vocês não possam, mas eu, falando da parte de vista como sociedade civil mesmo. É isso o que eu enxergo. Lígia, fique tranquila, nós temos aqui completa liberdade editorial. Se somos criticados é exclusivamente porque nós soubemos ou não soubemos fazer, mas a gente diz o que a gente pensa.